Oi, eu sou Tanise Santos e esse é o sétimo vídeo dos 50 dias para estar pronta. Eu no vídeo anterior falei sobre ensino remoto, né, e sobre a fusão dos anos letivos de 2020 e 2021. E hoje eu queria estar falando sobre alguns métodos de ensino, algumas metodologias, algumas pedagogias. Por quê? Porque eu decidi que eu não vou aguardar de braços cruzados para ver o que acontece. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, ela vai quase 2 anos e meio, e eu não, e ela é extremamente inteligente, e eu não quero desperdiçar esse tempo. Eu quero que ela se desenvolva. Claro que eu não vou forçar, né, além do que ela pode, mas eu quero que ela se desenvolva o que ela consegue desenvolver. Eu não quero desperdiçar esse tempo precioso, né? Então eu vou falar sobre algumas metodologias, porque a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar saber sobre algumas metodologias, né? Pesquisar. É, Montessori está muito famosinho aqui no Brasil, então eu quis saber o que que era, né? Qual era a principal ideia, né, sobre isso. E aí acabei descobrindo um outro método que é o Waldorf, né? Embora eu tenha sido formada em licenciatura, essas pedagogias, né, a construtivista, a tradicional, né, a freiriana, que é de Paulo Freire, né, tudo isso a gente vê muito rápido na faculdade. Então, na hora de aplicar, a gente precisa dar uma estudada melhor para se aprofundar melhor no assunto e fazer da maneira correta. Porque, por exemplo, existe um monte de atividades que o pessoal dá o título de atividades Montessori, né? Atividades montessorianas. Mas se você não sabe o objetivo por trás daquela atividade, você acaba perdendo a essência, né? O que era para a criança desenvolver naquela atividade acaba se perdendo, porque você não vai saber focar, você não vai saber ajustar a atividade para desenvolver aquele objetivo. Porque você nem sabe que objetivo que é, né? Então é importante a gente correr atrás e saber isso. Então vamos lá. Montessori foi desenvolvido pela Maria Montessori, italiana. Tem muitos anos, tipo cento e poucos anos já que foi criado. E o foco é autonomia e independência. É isso que a gente tenta fazer no método montessoriano para a criança. E também tem a questão, né, de aprender à sua maneira e no seu ritmo. Então, esse é o principal. A criança vai aprender do jeitinho dela, no tempo dela e de forma independente, de forma autônoma. Isso eu acho muito bom. E, assim, as atividades, no geral, são atividades práticas que vão te ajudar a ver o dia a dia. Por exemplo, uma das atividades, né, montessorianas seria aprender a usar o pregador. Você vai usar isso no dia a dia e também desenvolver um movimento de pinça, né? Porque depois você vai precisar conseguir pegar lápis, caneta, pincel. Então, desenvolver esse movimento de pinça. Outra atividade também que em escola montessoriana você pode encontrar isso. Tem um potinho de arroz, ou um potinho de feijão, um potinho de qualquer grão, e a criança tem que transferir com uma colher, uma concha, daquele pote para o outro pote. Isso essa habilidade é mais para tarefas do dia a dia, né? Ralar sabão, bater sabão até virar uma espuma. Isso são atividades até da culinária, né? Do dia a dia, para desenvolver, né, a habilidade de ralar legumes, ralar as coisas lá, queijo, né, que seja. E o bater, de você bater clara em neve, bater creme de leite, bater manteiga. Enfim, a maior parte das atividades montessorianas, elas são para desenvolver tarefas de adulto, digamos assim. Tarefas que a pessoa desenvolveria no dia a dia dela, normal. E isso é muito interessante, tá? Isso é muito bom. E eu vou usar essa parte na educação da Louise. Já estou usando, na verdade, né? Já uso há um tempinho na parte da educação dela. Na verdade, usava até sem perceber, sem saber.
Mas eu não colocaria a Louise numa escola montessoriana. Por quê? Porque existem desvantagens, né? Que são o que eu vi, né? De relato das pessoas. Dificuldade da pessoa de trabalhar em equipe. Porque se ela for muito independente e só for estimulada a independência nela, né? De você fazer as coisas sozinhas na hora que você quer, né? Você corre o risco de realmente não aprender a trabalhar em equipe, né? Aquela coisa de aguardar a vez, de entender que o outro pode ser mais lento que você, né? Fazer uma coisa que você não queira porque o outro quer para agradar o outro. Isso você não vai desenvolver no método montessoriano, né? E a gente precisa dessa habilidade social, né, na vida. A gente precisa aprender a esperar o outro, a gente precisa aprender a cooperar, né? Isso faz parte do relacionamento interpessoal. Outra coisa é dificuldade de seguir regras rígidas, né? Porque se você for muito estimulado a fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, se chega uma pessoa e te manda fazer uma coisa de um jeito diferente daquilo que você quer, vai dar um choque, né? Vai dar, vai dar ruim. Então, quando você usa esse método exclusivamente, assim, tentando focar só na independência, você tem esse problema, né? Vai ter dificuldade de seguir regra rígida, né? De se submeter a uma autoridade. Eu estava até vendo muitas pessoas que foram formadas, né? Tiveram toda a sua educação em escolas montessorianas, isso lá nos Estados Unidos, né? Elas tiveram, tipo assim, notas altíssimas na hora de serem escolhidas para o trabalho, né? Aquela entrevista de emprego, processo seletivo, babá. Nossa, foram excelentes no conhecimento e tudo mais. Só que assim que elas foram contratadas, elas foram demitidas. Porque elas não conseguiam se adaptar a essa coisa de seguir regra, obedecer a hierarquia, de trabalhar em equipe, né? Essa coisa do grupo, o pensamento de grupo. Eles tiveram muita dificuldade, então, tipo assim, o conhecimento deles foi excelente, mas a forma de se relacionar com os colegas de trabalho e com os superiores estava muito ruim. Então, eles acabaram sendo demitidos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Tipo, pega o que é bom, mas cuidado para não exagerar. E outra coisa também é o risco de você não aprender uma coisa que não te desperte interesse. Uma coisa que seja importante, mas que, como não te despertou interesse, você não vai aprender. Então, esse é um risco que acontece. Porque se eu faço o que eu quero na hora que eu quero, se tem uma coisa que não está tão atrativa, eu não vou pegar. E se a gente não estiver ligada, a criança não vai pegar nunca aquilo para fazer. Então, ela não vai aprender nunca aquele conteúdo, aquele assunto, né? E esse é um risco que a gente corre. Então, o método montessoriano, a pedagogia montessoriana é bom? Ela é ótima. Ela é perfeita? Jamais. Não é. Né? A gente tem que estar ligado aí. Então, pega o que é bom, mas não exagera, não. Pega só o que é bom e tenta ficar de olho nesses detalhes. A outra pedagogia que eu vi, que eu descobri recentemente, aí poxa, assisti muita palestra, li bastante sobre isso, é a pedagogia Waldorf. Ela foi desenvolvida pelo alemão chamado Rudolf Steiner. Não faço ideia se eu falei isso certo ou não. Rudolf Steiner. É um alemão. Talvez eu tenha falado tudo errado, mas assim. A pedagogia Waldorf, ela entende que a pessoa, independente de ser criança ou adulto, enfim, ela é formada de corpo, alma e espírito. Até aí eu concordo, tá? Concordo. E aí ela entende que o corpo seria relacionado às habilidades práticas, né? Correr, pular, né? Escrever. A alma está relacionada aos sentimentos e às emoções. Estou olhando para ali porque eu estou colando para não errar. E o espírito estaria relacionado aos pensamentos e habilidades intelectuais. Aí eu já penso um pouquinho diferente. Eu jogo os pensamentos, né? Essa parte da mente eu jogo para a alma também. Mente e alma para mim são a mesma coisa. E o espírito para mim é essa coisa que foge do natural, foge desse plano natural, o sobrenatural. Enfim. Então, mas assim, mas quanto a isso não tem tanto problema não.
que eu acho maravilhoso e eu acho que faz todo sentido na pedagogia Waldorf? É você desenvolver os conhecimentos de forma conectada. Então, você não aprende em departamentos, em caixinhas. Você aprende tudo interligado. Isso é excelente, porque tanto é que quando você vai aprender técnicas de memorização, você tenta memorizar cor com som, aquilo associado a uma outra coisa, né? Porque você amplia a área de absorção da sua mente, que aquilo pega várias áreas, né? Enfim, eu não soube expressar muito bem o que eu queria dizer, mas a ideia é que se você aprende as coisas de forma conectadas, isso vai ser muito mais significativo para você, né? Se você aprende física junto com matemática, junto com química, né? Olha só o que acontece, olha a doideira que acontece na escola tradicional. A gente aprende tudo compartimentado. Aí, quando chega no ensino médio, a gente começa a juntar as coisas. Quando chega na faculdade, a gente junta mais ainda. Quando a gente sai da faculdade, tipo assim, vai para pós-graduação e doutorado, aí você vê que você precisa desesperadamente de uma pessoa de uma outra área. E que a ciência, o conhecimento fica maravilhosamente lindo quando você junta tudo. Tipo assim, por exemplo, o meu mestrado, né? A minha dissertação foi baseada no solo. Então, eu tinha matemática, física, agronomia, que acaba juntando um pouco de biologia, tudo assim no meu trabalho. E tipo assim, fica uma coisa tão rica, tão maravilhosa, que eu acho que seria muito interessante já aprender desde sempre tudo junto. Não assim, claro, que assim, na pedagogia tradicional a gente aprende compartimentado para ser mais fácil, né? Mas eu acho que a gente não deve deixar compartimentado o tempo inteiro. A gente deve de vez em quando fazer essa conexão, essa ligação. Porque existe e faz muito mais sentido quando a gente faz essa ligação. E a pedagogia Waldorf, ela faz isso desde o começo. E eu acho isso fantástico. Eu acho que isso faz todo sentido. Outra coisa, ela foca muito na natureza e na arte. Eu acho que, assim, eles dão muito valor ao meio ambiente, às relações da natureza, usam muitos materiais naturais. E isso é muito legal quando a gente está pensando em coisas ecologicamente corretas, né? Coisas sustentáveis. Eles tentam evitar, por exemplo, os alimentos, eles tentam evitar alimentos ultraprocessados e tentam pegar alimentos mais naturais. Isso é excelente, excelente para sua saúde. Claro, né? Se você evita conservante, evita corante e absorve mais coisa natural, seu corpo vai ficar muito mais forte, né? E isso eles forçam muito isso. Outra coisa, você vai aprender física, a primeira parte é explorando a natureza. Então, quando você é criança, você vai para a natureza para observar e você é estimulado a observar. Mas ao mesmo tempo que você está observando as questões da física, né? Queda, movimento, energia, força, frio, quente, você também está observando a biologia por trás daquilo, né? E aí você também acaba observando as cores. E é muito legal. Você aprende tudo junto, né? Com esse foco de explorar a natureza. Isso eu acho muito legal, muito válido. Não dá pra gente fazer isso o tempo inteiro numa região urbana, né? A gente tem áreas que a gente consegue fazer isso, jardinzinhos, algumas coisas assim, mas essa imersão na natureza, se a gente está numa área urbana, a gente não consegue muito, né? A não ser que seja um sítio no meio da área urbana, aí a gente consegue. Mas eu acho isso fantástico. Então, com relação à arte, eles tentam apresentar as coisas de forma artística. Então, eles focam muito em contação de história, pinturas, esculturas, poesia, teatro. E assim, isso estimula muito a criatividade. E, na verdade, um bom pesquisador, na verdade, ele é criativo, né? Ele tem que tentar pensar fora da caixinha para conseguir solucionar um problema. E o aprendizado, quando você tenta pensar fora da caixinha,
muito mais fácil de você observar padrões, sequências, coisas novas, muito mais fácil. E essa criatividade, ela é desenvolvida também através da arte. E principalmente através da arte. Através de brincadeiras a gente também consegue. Mas, assim, o foco deles em contação de história, por exemplo, na matemática, quando eles vão apresentar um tópico, eles apresentam de forma de uma história. Então, o aluno fica envolvido naquela história, cativado pelaquela história, e aí ele aprende o conteúdo, assim, com mais prazer, né? Ele cria uma ligação, uma conexão emocional com aquele conteúdo. E isso, assim, para as crianças mais novas, a gente sabe que isso é verdade. Elas são conectadas pelas emoções mesmo. Outra coisa, se ela não gosta do professor, ela não consegue aprender nada que esse professor ensina. Se ela gosta do professor, ela vai fazer dever de casa, ela vai fazer tarefas, ela vai fazer tudo que o professor quer que ela faça, né? Outra coisa da arte, né? Minha parte matemática. Quando eles vão falar sobre padrões e tudo mais, eles apresentam a geometria. Mas, tipo assim, a geometria é uma obra de arte divina, maravilhosa, linda demais, sabe? Com várias cores, vários materiais. É uma coisa tão linda que você fica encantado pela geometria. Encantado. Aí você quer saber mais e mais. E eu acho isso maravilhoso. Fantástico. O que eu não gosto? Não gosto mesmo. É essa parte mais espiritual que eles tratam. Isso eu não gosto. Eu acho que a parte espiritual, ela pode ser apresentada numa escola. Assim, essa religião acredita nisso, essa acredita naquilo, esse grupo de pessoas acredita nisso, esse grupo de pessoas acredita naquilo, mas não ensinar, sabe? Como doutrina, sei lá, eu não gosto. Eu acho que a religião deve ser deixada para a família decidir como que ela vai ensinar para a criança. E numa escola Waldorf, a minha filha teria isso, que é meditação, é aquela coisa dos cristais, das pedras, de energia, tem uns rituais, o ritual da menina da lanterna, não sei o quê. Isso parece tudo muito mágico, muito legal, mas eu não gosto. Eu não gosto, gente. Então, assim, eu não colocaria a Louise numa escola Waldorf, nem o Eloy, por conta dessa parte espiritual, que eu não gosto. Eu acho que eu tenho que ensinar a minha maneira. Eu penso diferente, então. Não. Eu acho que assim, é meu direito, entendeu? Por exemplo, eu não vejo sentido, eu já vi muita escola assim, mas eu não vejo sentido você mandar todo mundo rezar, entendeu? Por respeito, a gente até faz isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que é ateu, ela vai rezar? Né? Uma pessoa que é muçulmana, ela vai cantar música pro anjinho da guarda? Não faz muito sentido. Não é aquilo que ela acredita, não é aquilo que ela vive. Então eu acho que na escola não é um ambiente para você ensinar isso. A não ser que você seja católico e você coloque o seu filho numa escola católica, porque a mesma doutrina que você ensina em casa, você ensina na escola. Se você é muçulmano, coloque seu filho numa escola de muçulmanos, não sei falar. Porque ele vai aprender o Corão, né? Vai aprender as orações lá, tudo de acordo com o que você acredita. Se você é crente, você coloca numa escola de crente. Né? É diferente. Agora, numa escola do geralzão, eu acho que é complicado você ensinar uma religião. Eu acho que você pode apresentar, abrir para discussão e tal, mas não colocar uma religião. Enfim, eu acho maravilhoso da escola tradicional a questão da rotina, a questão da autoridade. Eu acho que tem isso, existe uma hierarquia. Na vida a gente precisa respeitar as autoridades. Tem autoridades na nossa vida cotidiana, então a gente precisa aprender a respeitar a autoridade. Precisa aprender a trabalhar em equipe, precisa aprender a trabalhar como grupo. E isso a gente aprende muito na escola tradicional. Na Montessoriana tem essa coisa da autonomia, da independência. Eu não falei, né? Mas aqui em casa, como que a gente vai fazer com a Luísa? Como a gente já faz? Ao invés de ter uma atividade que prepare ela para ralar cenoura, numa hora que a gente esteja ralando cenoura, ela vai ralar cenoura com a gente. Claro que de acordo com o que ela consegue, né? De forma que ela não se machuque.
ela tá aprendendo a transferir, essa atividade de transferir de um pote para o outro, ela faz colocando a comida no prato dela. Então, essa semana a gente começou a fazer isso. Ela quis e a gente falou assim, vamos ver se ela consegue. E ela conseguiu e a gente deixou. Então, essa atividade de tirar de um potinho e botar no outro, ela simplesmente faz, tira da panela, põe no prato dela, tira da panela, põe no prato da gente. Claro que algumas coisas ela não consegue fazer maravilhosamente bem, né? Ela tá ainda desenvolvendo a coordenação motora. Mas a gente, essa parte da Montessoriana, a gente, ao invés de fazer atividades que preparem ela para isso, a gente já pega a tarefa do dia a dia mesmo e deixa ela fazer. O acesso a brinquedos, o acesso às coisas, a gente tenta deixar tudo que ela pode fazer, a gente tenta deixar acessível. Ela pode pintar, então deixa acessível. Por exemplo, a tinta. Ela sabe que ela pode brincar com tinta e cola colorida desde que ela coloque um lençol, tem um lençol específico só para fazer cagada, só para fazer lambança. E ela sabe que ela tem que botar aquele lençol no chão primeiro e depois pegar e pintar. Canetinha, né, hidrocor, ela sabe que ela só pode usar aquilo no papel. E ela sabe que abriu tem que tampar. Então, assim, as coisas estão acessíveis para ela e ela sabe que ela tem que pegar e guardar, ela sabe como brincar com essas coisas. A gente não deixa ela presa. Ela brinca com o que ela quer, mas ela sabe que ela tem algumas coisas, umas regras de limpeza e tal, que ela tem que respeitar, de organização. O Waldorf, vou focar nessa coisa do ensino integralizado, né? Desse ensino, você ensina várias coisas ao mesmo tempo, ensino conectado. É isso que a gente vai fazer com ela. Eu já tô montando um programinha. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês do programinha do homeschool que eu tô montando pra ela. É uma coisa meio doida, eu tô misturando tudo que eu quero. Já que eu tô em casa, tudo aquilo que eu acho que é bom e que ela vai conseguir fazer, eu vou fazer, claro. E que assim, claro, de acordo com a minha rotina, né? Porque a gente tem pouquíssimo tempo, né? Então, algumas coisas vou separar um tempo de aula para ensinar tal coisa para ela. Por exemplo, por favor, obrigado, com licença, ensino ao longo do dia, conforme for surgindo a necessidade, né? Mas é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre esse programinha de homeschool para vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!